E sem demora, pega a sua Bíblia aí e abre ela em Hebreus capítulo 9. Nós vamos relembrar onde nós paramos, na verdade, porque nós terminamos, na verdade, o nosso último estudo a respeito do pecado, falando a respeito de Jesus Cristo. E é necessário esse texto, Hebreus 9, do versículo 15 em diante. A gente vai só ler para relembrar um pouquinho, e a conclusão que a gente teve no último estudo a respeito do pecado é que nós somos maus, nós somos pecadores, nós somos terríveis, e por isso nós estamos afastados de Deus. Mas aí no versículo aqui, no Hebreus 9, 15 em diante, nós lemos o seguinte, olha: exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as nossas transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. No caso de um testamento, é imperioso que se comprove a morte daquele que determinou, porquanto um testamento só tem validade legal após a confirmação da morte do testador, considerando que não poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo quem o fez. Por essa razão, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, tendo em vista que depois de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, Moisés levou sangue de novilhos e de bodes, e também a água, lã vermelha, ramos de ísopo, e aspergiu sobre o livro e toda a população, declarando: este é o sangue da aliança, a qual Deus ordenou para obedecerdes. E procedeu da mesma maneira, aspergindo com o sangue o próprio tabernáculo e todos os utensílios usados nas cerimônias sagradas. De fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. Versículo 23, portanto, se fez necessário que as representações das construções que estão no céu fossem purificadas mediante tais sacrifícios, mas os próprios elementos celestiais por meio de sacrifícios muito superiores a estes. Pois Cristo não adentrou um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos de ano em ano, portando sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, desde o início do mundo. Mas agora, ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. E assim, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que o aguardam. Amém? Então nós lemos esse texto no final do nosso estudo sobre o pecado, para a gente lançar uma luz a respeito do o que nós precisávamos, o que nós carecíamos. Nós precisávamos de alguém perfeito, nós precisávamos de um sacrifício perfeito, porque a lei ela veio como uma imagem, como uma ilustração das coisas que viriam. Então Cristo tinha que morrer por nós, e aí o questionamento que paira sobre a nossa mente, você deveria ter ficado remoendo isso, e todos os dias você deve ficar pensando a respeito disso, por que ele morreu por mim? E esse questionamento nós vamos carregar durante esse estudo, porque a resposta para esse porquê é a graça de Deus. E a gente vai falar a respeito da graça, e a gente vai ficar umas 5 quintas-feiras falando sobre graça. O que é graça? Por que graça? Quando começou a graça? Que dia que foi? Quando Deus falou que teria essa graça? O que é graça, na verdade? Porque a gente fala muito de graça, a gente deseja a graça quando a gente cumprimenta às vezes, né? Dependendo da igreja que você veio, você cumprimenta o irmão, não com a paz do Senhor Jesus, mas você fala a graça e paz. Graça e paz, não é? Tem igrejas que se cumprimentam assim, né? Graça e paz, da parte do Senhor, e aí por aí vai. E a gente vai ficando preguiçoso, às vezes a gente só fala, paz do Senhor, irmão. Paz, nem do Senhor é mais, né? A gente vai encurtando as coisas, né? Ô irmão, não tem mais nem o paz. E aí, tudo bem? A gente é preguiçoso, a gente vai encurtando as coisas, mas enfim, a gente vai perdendo o valor de algumas coisas, né? Mas, enfim, hoje nós só vamos fazer uma introdução a respeito do assunto, tá? A gente vai, sem pressa, a gente vai falando a respeito, sem uma necessidade de correr e também sem a necessidade de ter aqui um curso de teologia, entendeu? De
magistrado e de um cara PhD, não. A ideia e o intuito desde o início, eu falo para vocês e repito, para quem estiver assistindo pela internet, é que nós tenhamos mais intimidade uns com os outros e com a própria palavra. É abrir a Bíblia, é ler o texto, é fuçar ali, mas sem, sabe, sem achar que a gente é muita coisa. Porque basta o que Deus acha da gente. A gente não precisa se achar para ninguém. Acabamos de cantar aqui o louvor, que diminua eu para que ele cresça. Então essa é a ideia, para que ele cresça nesse lugar. Amém? E nas nossas vidas. Então graça, a palavra graça, ela deriva do latim, que era gratia, certo? E a origem grega era charis. A origem grega da palavra era charis, K-A-R-I-S. E que significa, sem muita enrolação, significa favor e merecido. Favor que você não merece. Favor que você não tem direito. Favor que por mais que você tente, você não vai conseguir recebê-lo. Por mais que você seja bom, por mais que você seja o cara ou a mulher, você não merece. Então graça é um favor que não merecemos. Isso a maioria de nós talvez já tinha uma ideia, já tinha lido alguma coisa a respeito. Nós já sabemos que essa graça a gente não merece, porque também no estudo passado nós lemos que a gente não merece nada senão o inferno. Tá certo? Por direito nós merecemos o inferno porque somos pecadores. Tá certo? E aí, se é favor imerecido, eu gostaria de fazer um jogo com vocês aí. Não é um jogo, mas é uma ideia. E nós vamos ler alguns textos e vamos substituir a palavra graça por favor imerecido. Para a gente ter um entendimento um pouco melhor do que a gente está falando, tá certo? Então, Efésios, capítulo 2, versículo 8, nós lemos no início do culto, né? E ele vai pôr na tela aqui e a gente vai ler junto, olha lá. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, ficaria assim, porque pelo favor imerecido, vocês são salvos. Porque pelo favor que você não merece, você é salvo. Tá entendendo? Daí tem também, olha, 2 Coríntios 12, 9. 2 Coríntios 12, 9. E disse-me, a minha graça te basta. Foi Deus falando para Paulo. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E disse-me Deus, o meu favor que você não merece, te basta. Vocês estão entendendo? O meu favor que você não merece, te basta. Hebreus 4,16. Chegamos, pois, com confiança ao trono do favor que não merecemos, para que possamos alcançar misericórdia e achar favor, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Está ficando claro? Certo? João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de favor, que não merecemos, e de verdade. Você vê, fica um pouco mais fácil de entender o que é graça, não é? Aí temos Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo do favor que vocês não merecem. Fica claro? Então, assim, não é sempre que você vai conseguir fazer isso na Bíblia, tá? Eu separei esses textos porque são textos chaves, e são textos que não é graça, por exemplo, como agradecimento, né? Dai graças, né? Agradeça. Mas é graça nesse sentido de favor, tá certo? Porque a palavra graça no português, ela tem vários sentidos diferentes, tá certo? Tem até como um nome próprio, por exemplo, ô Dona Graça, né? Ô Dona Favor imerecido. Não dá para fazer isso, tá certo? Mas é só para a gente ficar claro aqui. Então, fica óbvio pelos textos que a gente leu, fica bem claro que essa graça, esse favor que a gente não merece, faz parte de quem Deus é, faz parte do caráter de Deus, faz parte de tudo aquilo que Ele constrói, de tudo aquilo que Ele põe a mão. Porque se a gente não merece, por que Ele faz? Então faz parte de quem Ele é, Ele não muda. A Bíblia diz que Deus é imutável, certo? A Bíblia diz que Ele era, Ele é e Ele há de vir, e Ele era antes de todas as coisas e Ele é depois de todas as coisas. Deus não muda, e por Ele não mudar, a graça dEle é sobre as nossas vidas até que eu e você passaremos, mas Ele não passa, Ele não muda. Então, graça faz parte do caráter de Deus, de quem Ele é. Por exemplo, a gente tem um caráter mutável, sabe? Nós temos um caráter muito, muito moldável. Você tinha um caráter muito ruim antes de conhecer Jesus.
E talvez o seu caráter ainda seja ruim, porque ainda tem coisas em você que precisam ser mudadas. Deus não precisa mudar nada. Deus, é quem Ele é, tá certo? E graça sendo parte do caráter de Deus, ou seja, de quem Deus é, a manifestação de Deus nessa terra, tem graça, tem favor nisso tudo, tá certo? Eu preciso que você entenda isso, olha só, se graça é favor, certo? Então, o favor de Deus para comigo, logo a gente pode dizer que essa graça também são as bênçãos, certo? Se graça é favor, e o favor de Deus me favorece de alguma maneira, me traz algum benefício, então, graça, favor e bênção, é tudo a mesma coisa, é tudo mais ou menos a mesma coisa, certo? Porque faz parte do mesmo processo. Promessas, Deus te promete algo, o que Deus te promete? Uma bênção. Se Deus te promete, é favor de Deus, é graça de Deus. Então toda promessa, toda bênção, tudo que você ganha de Deus, tudo que você recebe de Deus, é graça, é favor, que você não merece. Vocês estão entendendo? Está ficando claro? Então tudo que passa na nossa vida, é graça. E aí eu vou dividir com vocês em duas questões. Porque, para ficar claro, só para você ter uma ideia, eu tenho que dar os nossos estudos, eles sempre vão ser baseados no que o Espírito Santo tem a nos dizer. E tem alguns alertas no meio disso, tá certo? Então, sobre a gente falar a respeito de bênção, promessa e graça, nós temos que ler 2 Timóteo capítulo 2, versículos 11 ao 13, tá? Ele sempre vai estar colocando ali na TV, mas é importante que você anote, traz um caderninho para você anotar as referências. Depois, se você quiser, eu te passo, me pede, e aí você vai acompanhando para você depois em casa poder fazer isso, tá certo? 2 Timóteo 2, do versículo 11 ao 13, diz o seguinte, olha: palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos com Ele, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então, tudo que Deus te prometeu, o que quer dizer esse texto? Ainda que você esteja sendo infiel, Ele vai continuar derramando bênçãos sobre a sua vida, as que Ele prometeu. Existem promessas de Deus que vão se cumprir, mesmo que você esteja andando errado. Esse é o problema. Porque não é porque tudo está dando certo na sua vida que você está de bem com Ele. Então toma cuidado, tá certo? Falando de graça, favor e promessa, toma cuidado. Porque nem sempre porque tudo está bem, quer dizer que você está de bem com Deus. Que você está santo, que você está com intimidade. Porque às vezes a gente confunde, tá certo? Então não confunda. Deus permanece fiel, ainda que sejamos infiéis. Por quê? Por causa da graça. Porque faz parte de quem Ele é. Nos favorecer quando não merecemos, tá certo? E aí, nós precisamos entender duas coisas. Falando sobre graça, existe a graça comum e existe a graça incomparável. Graça comum não quer dizer que é uma graça menos preciosa para nós, menos valiosa para nós. Mas essa graça comum, que eu coloquei aqui como comum, mas poderia ser graça cotidiana, é o fato de você acordar todo dia. Que às vezes a gente nem agradece. Porque é graça de Deus, é favor de Deus. Imagina que você foi dormir em pecado, talvez. Uma suposição. Imagina que você foi dormir brigado com o marido ou com a esposa, estava assistindo coisa que não devia, estava olhando coisa na internet que não devia, e você foi dormir com o coração cheio de coisa errada, cheio de coisa ruim, cheio de pecado. Imagina que você morre do coração, dormindo. Para onde você ia? Ia ser igual aqueles desenhos, né? A cama já abre assim, né? Do jeito que a cama abre, só desce o espírito lá pro tridente do vermelhinho. Né? Então, você acordar no outro dia de manhã, depois de um dia muito ruim, é graça. Porque você tem mais uma chance de se arrepender dos seus pecados, você tem mais uma chance de fazer tudo novo, fazer tudo diferente, de ser uma pessoa melhor,
de ser um cristão verdadeiro e melhor, de pedir perdão para quem quer que você tenha causado algum mal, de perdoar também. Então, todo dia que a gente acorda é a graça de Deus, sabe, é favor de Deus, é uma oportunidade nova de salvar alguém, de falar algo maravilhoso para alguém, de compartilhar o amor de Jesus. Então, a graça comum é a que a gente menos valoriza e menos agradece. Aí eu falo assim para você fala, mas Gledson, um dia de vida, como assim? Aí eu te pergunto, quem valoriza mais o dia? Você que acorda com raiva porque você vai ter que ir trabalhar na chuva? Ou a mãe que tem seu filho com câncer terminal no hospital e ela quase não dorme, com medo de que talvez seja os últimos minutos que ela tem com o filho dela? Acordar mais um dia para essa pessoa com certeza é uma bênção. Pensa nisso. Pensa nisso. Nós damos pouco valor. E essa graça é comum por isso, porque ela acontece o tempo todo. Toda hora. A gente se acostuma com o cuidado de Deus. A gente se acostuma. O povo ficou 40 anos no deserto, a sandália do pé não quebrou. A roupa crescia no corpo, ninguém ficava doente. Sabe, Deus dava pão, Deus dava água, Deus cuidava com a sombra de dia, uma coluna de fogo de noite, para que eles não ficassem nem com calor, nem com frio. E o povo murmurava, acostumados com o cuidado de Deus. Então cuidado, não se acostume com a graça, seja grato, agradeça. Dai graças, em tudo dai graças, diz a palavra, sabe, em tudo agradece. Sabe, a gente vê cristão muito murmurento, ranzinza, chato. Crente devia ser o povo mais feliz dessa terra, mas como se encontra gente chata na igreja? Oh, Jesus! Porque a gente não reconhece essas coisas. Primeiro que a gente não reconhece que a gente é pecador, né? Sempre o outro é pecador, a gente nunca é pecador. Sempre o pecado do outro escandaliza, mas o meu jamais. Então a gente precisa entender essas coisas. Para você ser um cristão melhor, para você ser um ser humano melhor, para você ser uma pessoa melhor, você precisa entender essas coisas. E a graça faz parte disso, esse favor que a gente não merece, mas que Ele derrama todo dia sobre nós. E essa graça comum, ela tem a ver com as coisas dessa terra, as coisas passageiras, as coisas que perecem. Que não tem tanto valor assim, mas Deus, sabe quando quer ver um negócio muito louco de se pensar? Teve algumas pessoas que já passaram por isso. Você está com a gasolina no cheiro. Vamos entender bem alguns irmãos aí. Homem é mais ligeiro nessas coisas. Ele vê que está no cheiro. O que a gente começa a fazer quando o posto de gasolina está longe? Orar. Não é? Ô Senhor, segura aí, Senhor. Multiplica igual o azeite na botija da mulher lá. Multiplica essa gasolina para mim chegar no posto, Senhor. Porque a gente sabe que é um papelão, é uma vergonha a gente ficar empurrando o carro. Não é verdade? E a gente, Deus ajuda, Pai. Aí a gente bota o carro na banguela, na descida. A gente faz o que tiver que fazer para chegar no posto. Vai que realmente Deus te ajudou ali. Você agradece depois? Tem que agradecer, irmão. Graça comum, sabe? É uma graça, é um favor que acontece, é aquele tipo de milagre que a gente não dá muita importância. Sabe o tipo de você tá com a corda no pescoço no emprego, tá mandando um monte de gente embora, sabe? E aí você pega o busão atrasado. E aí você começa a orar ao Senhor. Não deixa pegar trânsito, não. Não é? Não, é umas coisas cotidianas, gente. A gente está falando de coisa cotidiana. Sabe, aquele negócio de você ir com a moedinha contada para pagar alguma conta e você sabe que se faltar 10 centavos ninguém recebe. Ninguém paga boleto faltando 10 centavos. Aí, você trupica no chão lá e você está numa aflição, você acha 10 centavos no chão para pagar. É esse tipo de coisa que você precisa entender. Deus cuida de você o tempo todo. Sabe, é graça comum, mas não é porque é de menos valor. É que é uma graça que acontece o tempo todo. Sabe, enquanto tem gente morrendo de infarto, sabe, aquela família que você tem 15 irmãos, 15 morreu de infarto e você está vivão aí, sabe, está passando por prova, mas está vivo, porque aquela maldição parou no dia que você entregou a vida para Jesus. É essas coisas que você precisa entender. Isso é graça, isso é favor que você não merece nada disso, mas Deus faz.
porque faz parte de quem Ele é. E essa graça comum, ela é diferente da graça, e eu coloquei como graça incomparável, sabe? Porque essa graça comum, a Bíblia diz que o sol nasce sobre os justos e injustos, e a chuva cai sobre bons e maus. Então tem gente aí que está recebendo a graça de Deus o tempo inteiro e nem olha para Ele. Essa é a verdade. Tem muita gente abençoada aí. Tem muita gente que Deus está abençoando para ver se o cara acorda, mas o cara vai passar a vida inteira sem acordar. Porque é arrogante, porque é prepotente, porque prefere outras coisas do que Deus. Porque não precisa de Deus, sabe? Deus é ilusão, Deus é, enfim. E aí o cara inventa um monte de história. E Deus está abençoando tudo, sabe? Deus está cuidando, Deus está guardando, Deus está abençoando as pessoas, Deus está cuidando de você, cuidando da sua família, sabe? E essa graça comum, ela tem a respeito, ela diz a respeito disso. Mas não é só essa graça que a gente tem que falar. Porque quando a gente olha para Deus, Ele tem uma graça especial que Ele fez em favor dos homens, que diz a respeito das coisas eternas. E essa graça que a gente não merece, esse favor que a gente não merece, ele tem a respeito de dizer, eu tenho que dizer para você, que lá quando nós olhamos e pensamos, eu não mereço nada disso, mas Deus faz, sabe, eu não mereço nada disso, quando você reconhece, você começa a entender o que Deus fez por você, quando você começa a ter essa percepção, ser grato, entender que você não merece nada disso, quanto mais você reconhece que você não merece, mais grato você vai ser, por cada detalhe. Essa é a verdade. Quanto mais você enxerga, eu não mereço nada disso. Para mim, sabe o que é graça? Uma parte da graça de Deus com relação à minha vida, vocês estarem aqui, cara. Eu não mereço vocês estarem aqui, eu não sou melhor do que ninguém, tem muita gente aí cheia de conhecimento e sabedoria. Mas Deus quis assim, e vocês têm sido a manifestação da graça de Deus na minha vida. Então, eu sou grato por você estar aqui, e sou grato a Deus porque Ele tem me honrado dessa forma. Então, graça comum, sabe, aquilo que Deus te abençoa o tempo todo dia tem um pouquinho, todo dia tem uma parcela, mas tem a graça incomparável, e essa graça incomparável, que eu coloquei aqui como graça incomparável, teólogos colocam outros nomes, sabe, se você for olhar a teologia, tem um monte de nome difícil, um monte de nome complicado, mas quando você fala que alguma coisa é incomparável, é porque não tem como você escolher nada e colocar do lado, e essa graça incomparável, acontece no texto de João, capítulo 3, versículo 16 e 17. João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Essa é a graça incomparável. Se tinha favor que você não merecia comum a essa terra, esse favor então, você não merecerá nunca na sua história, que é o Filho de Deus morrer por você. Esse favor a gente não vai merecer nunca. Não importa quantas pessoas você salve, não importa quantos louvores você escreva, não importa quantos livros você venda, você pode ser o best-seller por 30 anos consecutivos, seus livros terem salvado milhões de pessoas, você não vai merecer esse favor. Esse favor aí a gente nunca vai alcançar. Nunca. Foi porque Ele nos ama que Ele fez isso. Nos ama de verdade, de uma maneira que a gente nunca vai entender. E aí a gente vai focar a nossa atenção, justamente nessa graça. Porque a graça comum não me interessa. Por mais que eu estou grato por ela, mas ela não deve me interessar. Você está entendendo? Porque ele fala assim, não olha para as coisas desse mundo. Não olha, porque vocês não são desse mundo. Quando você entrega a vida para Jesus, você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus diz que você é comprado, que você não faz mais parte dessa terra, você está aqui só peregrino, você está aqui de passagem. Então a graça comum é só o cuidado de Deus, tipo o cuidado de Deus no deserto com o povo, sabe? Vocês estão no deserto, mas tem uma terra prometida para vocês. Eu vou cuidar de vocês enquanto vocês estiverem no deserto, mas não é para vocês morar no deserto, não é para vocês ficar aqui para sempre. Aqui é ruim, aqui não é bom, tem algo muito superior para vocês. É isso que a gente está falando, sabe? A graça comum é como se você estivesse perambulando no deserto e Deus estivesse cuidando de você para que você não sofresse tanto. Compreende isso?
Porque tem uma terra prometida maior e superior prometida para nós. Então a graça comum não pode iludir o seu coração, de querer só as coisas dessa terra, só bênçãos nessa terra. Sabe, é tipo Paulo, eu aprendi a estar contente, tendo muito e tendo pouco, ou tendo nada. Ele olha para Jesus. Ele olha para a vocação dele, ele olha para aquilo que foi chamado, para aquele que chamou ele. Então, graça comum é boa, mas não deve ser o seu foco, você deve ser grato por ela apenas. Mas você deve olhar para a graça incomparável que Deus derramou sobre a sua vida, que é o Filho dele morrer na cruz por você. E aí a gente vai focar a respeito disso. Essa graça, ela foi manifestada em Jesus, certo? Essa graça, esse amor foi manifestado em Jesus Cristo, na atitude de Jesus, certo? E que é muito louco de você estudar e de você pensar, que, eu quero que você entenda muito bem isso, cara, mas, assim, ó, se graça é favor, e Deus manifestou esse favor e essa graça na pessoa de Jesus Cristo, o nome Jesus faz muito sentido, cara. Porque o nome Jesus significa Deus é salvação. A gente não entende muitas coisas, cara, a gente não entende nada de Deus. E eu vou deixar essa frase para você gravar bem ela. Deus mandou escrever na palavra o que nós precisávamos conhecer. Mas Ele não escreveu na palavra tudo que Ele sabe. Pensa nisso. Deus mandou escrever na palavra o que nós precisávamos saber e conhecer. Mas Ele não escreveu tudo que Ele sabe. Nós nunca vamos entender tudo a respeito de Deus. Nunca. Mas quando você começa a ver esse plano, esse projeto de Deus, estava tudo muito bem projetado. O próprio fato do anjo chegar em Maria e falar assim, tu vai botar o nome do menino de Jesus. Estava tudo arquitetado para você entender que mesmo você sendo pecador miserável, digno do inferno, Deus é salvação sobre nós. E é sobre graça, sobre isso que a gente vai falar. E assim, eu não vou me estender no que eu estou falando não, mas a gente vai ler 2 textos aqui, que está lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tá certo? Você não merecia nada, você continuava sendo pecador, você nem olhava para Jesus, mas Deus mostrou o amor dele por nós, dando Jesus para morrer por nossos pecados. E o outro em 1 João capítulo 3, versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. São esses 2 textos que a gente depois vai acompanhar no próximo estudo. Porque graça incomparável é o que a gente precisa entender para que você não esmoreça o coração ao longo da sua vida. É tipo assim, Deus não quer dar fé para você correr uma maratona. Deus quer dar fé para você viver cada dia. Sabe, a gente se preocupa muito com as coisas, não é? A gente se preocupa muito demais. A gente projeta. Tem gente que está aqui preocupado com o final da semana que vem. Tá viajando, sabe? Tá ansioso. E a gente fica pensando em tudo isso. Mas quando você começa a entender que essa graça, esse favor de Deus é diário, ou seja, que você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas que Ele está cuidando de hoje, e é o suficiente, você começa a descansar um pouco mais o coração. E você começa a dosar um pouco melhor o seu dia. O que você vai aprender com relação a esse estudo? Que você não precisa correr a vida. Ele é a vida. O que eu quero que você entenda ao longo desse estudo é que não importa o amanhã, no sentido de as preocupações cotidianas, sabe, de pagar conta, trabalho, quebrou o carro, eu tenho que arrumar, e eu estou doente, eu tenho que ir no médico, sabe, a gente se preocupa tanto, a gente projeta tanta coisa para o outro dia, e a gente não percebe, cara.
esse cuidado especial de Deus. Sabe, esses favores que a gente não merece, nunca vamos merecer, mas que está o tempo todo. Porque a verdade é, e a gente tem que ser bem sincero com relação a isso, que Jesus pode voltar para você hoje. Para mim ainda não, talvez para mim Jesus ainda volte daqui 20 anos. Ou ele volta para todo mundo, sabe, arrebata a igreja, ou então ele volta para você hoje. Você vai dormir e não acorda mais. Sabe, a gente analisa tudo muito no macro, tudo muito no distante. Só vai acontecer com o vizinho. Mas Jesus falou, quem é o homem para adicionar um passo na sua caminhada? E quem é o homem para adicionar um côvado à sua estatura? Quem pode crescer aí mais do que já cresceu? Tem uns que até ora, né? Jesus, me dá mais 5 centímetros, mas não rola, mano. Não rola. Nós não podemos fazer nada relacionado a essas coisas. E aí o que eu quero que você entenda é que, através desse estudo, o seu coração precisa, no final dele, estar mais leve. Mais focado no alvo, que é Jesus, cara. Você vai se preocupar menos em brigar no trânsito e mais em abençoar no trânsito. Como a gente se perde no trânsito, não é? O que mais que a gente se perde? Quando a gente bate o dedinho na mesa, não é? Dói, hein? Tem uns irmãos que se perdem, mano. Não querendo julgar, não. Deus não está me revelando nada, não, entendeu? Mas eu, quando chutava, eu quase me perdia, mano. Tem que segurar a boca, senão o velho homem... Sabe? Tem que tomar cuidado. Quando alguém bate no seu carro, te fecha no trânsito. Quando alguém bate no seu filho, aí o bicho pega, não é? Quando os marmanjos Tem uns marmanjos hoje em dia de 25 anos de idade empinando pipa na rua, cambada de vagabundo que tinha que estar trabalhando, e aí corta o pipa do seu filho lá de 5, 6, 10 anos de idade, sabe? Às vezes os menorzinhos de 3, e o cara corta e vai lá, o moleque chora, ele ainda toma linha, toma... Aquelas confusão que dá em vila, sabe? Eu já taquei muita pedra nos outros por causa disso. Eu era pequeno, mas eu era brabo, entendeu? Tomava minha linha, mas tinha que correr, porque senão, o que eu tivesse em volta, eu tacava. Não tem que eu tenho umas marcas na cabeça, porque, né, não vou rapar careca nunca, porque, né, senão aparecem as falhas, né? As marcas de uma infância. Então, assim, a ideia é que você seja mais focado naquele que te salva, do que focado naquilo que tenta te fazer se perder. E é sobre isso que a gente vai falar. E na próxima quinta-feira, nós vamos falar a respeito de quando nós fomos salvos. Você pode dizer quando você foi salvo? Você acha que você foi salvo quando você entregou a vida para Jesus, Não. Mas aí fica para a próxima quinta-feira. Todo mundo entendeu? Ficou clara essa introdução à graça? Ficou claro do favor que a gente não merece? Ficou clara a graça comum e a graça incomparável? Se tudo ficou claro para você, eu te encorajo a você pegar lá os vídeos da internet, lá da igreja, compartilhar. Compartilha lá no seu Facebook, compartilha no seu Instagram, nas redes sociais, compartilha com alguém. Porque eu vejo uma grande necessidade das igrejas de darem estudo bíblico nas suas comunidades. E isso não acontece na maioria delas. Ou quando acontece, são estudos direcionados, sabe? Puxando uma sardinha. Aqui a gente não puxa sardinha para ninguém, irmão. Aqui a gente lê a Bíblia e o que está no texto a gente vai falar. Daí aqui a gente vai, ao longo do estudo da graça, a gente vai falar a respeito de calvinismo, de arminismo, mas a gente não vai teologar sobre esses textos, sobre essas questões teológicas, mas eu só quero que você conheça um pouco, se você quiser depois já pesquisar em casa, sobre Calvino e sobre Armínio. São duas escolas teológicas diferentes, e na época deu até, só faltou dar morte no negócio, porque os caras, assim, eu vou dar um exemplo, é tipo assim, eu falando aqui em cima com a camiseta do Mickey, e em outra igreja eu jamais faria isso, porque lá tem que ser terno e gravata. Esse tipo de divisão aí, que, se quiser que eu use um terno, eu uso um terno, irmão. Alguém tem alguma coisa contra a minha camiseta do Mickey? Se tiver, fale agora,
na próxima eu venho de gravata, irmão, não tem problema nenhum. Isso não vai nos separar. Porque maior é aquele que nos une do que aquilo que nos separa. Então, para mim, não tem problema. Se quiser guardar o sábado, nós guarda de boa. Eu só tenho que trabalhar, mas... mas nós guarda de algum jeito. Tem problema nenhum, tá certo? Então, nós vamos estudar essas duas escolas, porque essas duas escolas falam sobre graça. Fala muito sobre isso, Calvino fala sobre soberania de Deus e Armínio fala sobre a responsabilidade do homem. Então, a gente vai falar sobre essas duas coisas, porque fazem parte da graça de Deus, do viver cristão. Então, faz parte para a gente entender legal. Soberania de Deus, Deus é soberano na hora que te salvou, na hora que te predestinou, te elegeu, ou você tem alguma responsabilidade a respeito disso? Você é salvo porque Deus te escolheu, ou você é salvo porque você fez alguma coisa a respeito? Deus falou com você e você quis ouvir. Ou você poderia não estar aqui, ou você está aqui porque você é obrigado, e aí? E tem alguma coisa a ver com graça? Não tem? E aí? É sobre isso que a gente vai falar nas próximas quintas-feiras. Beleza? Fica para os próximos capítulos. Então, se coloca de pé. Por favor, dá uma salva de palmas ao Senhor. Agradece a Ele por esse início de estudo a respeito da graça. Porque Ele tem sido maravilhoso nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Daí eu vou pedir uma gentileza para vocês. Você que está vindo e está assíduo nos estudos, eu vou estar orando para que o Senhor coloque outras pessoas para estar falando com vocês, tá certo? E eu peço a gentileza, encarecidamente eu peço isso a vocês, que quem vier falar aqui, vocês venham, assistam, ouçam, e se surgir alguma dificuldade, me fala. Porque eu tento ser o mais claro possível, mas às vezes a gente sabe muito, mas a gente tem dificuldade em comunicar. Eu, às vezes, tenho muita dificuldade em me expressar. Por mais que eu falo muito assim, eu tento explicar 3, 4 vezes a mesma coisa, sabe, para ficar bem entendido. Às vezes você pode enfrentar alguma dificuldade com alguém que venha falar aqui. Eu peço que você me procure e você fale, olha, eu não entendi muito bem isso, eu não entendi muito bem aquilo. E a gente vai conversar a respeito, fica tranquilo. Mas é que pessoas diferentes têm revelações diferentes acerca de certas coisas, mas o estudo vai continuar sendo direcionado. Próxima aula, quando nós fomos salvos, vamos estudar onde Deus prometeu isso, onde Deus falou a respeito disso. Você foi salvo quando você aceitou Jesus ou não, e é isso que a gente vai entender, tá certo? E aí depois a gente vai falar sobre Armínio, Calvino e mais algumas tretas teológicas aí, que para mim é tudo falácia. Tá certo? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você estar aqui de novo. Muito obrigado por você estar nos ouvindo aqui. Sabe, é uma honra mais uma vez. E eu desejo do meu coração que a gente venha crescer no conhecimento dessa graça, tá certo? Que a graça é mais uma pessoa do que somente uma característica de Deus. A graça foi manifesta nessa terra, na pessoa de Jesus Cristo. Favor que nós jamais vamos merecer. E é sobre isso que nós vamos orar agora. E que você tenha um bom retorno para sua casa, uma noite maravilhosa, no nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Diga, pastor. Segura todo mundo? Vou orar então, e aí o pastor vai falar com vocês aí, tá? Então não sai correndo não, tá? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, por tudo que falamos aqui a respeito de graça, os textos que lemos na Tua Palavra. Obrigado pelos comentários que fizemos. Obrigado por tudo que o Senhor trouxe aqui ao nosso coração nessa noite, Pai. Que esse começo de estudo a respeito da Tua graça, de quem Tu és, Senhor, venha trazer uma revelação maior a respeito de quem devemos ser nessa terra, Pai. Que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo ao nosso coração, em direção à nossa alma, e venha mudar quem somos, venha ministrar nossa vida de verdade, venha ministrar nossa vida como nunca antes, Pai. Que isso traga como resultado para nós como comunidade, como igreja, venha trazer, Senhor, uma responsabilidade com as almas maior, uma responsabilidade na vida, uma responsabilidade maior a respeito do que nós vivemos todos os dias contigo, que é uma graça insuperável, é um cuidado que nós jamais mereceremos, e nós precisamos entender. Então traz,
Senhor, ao nosso coração. Traz, Senhor, o entendimento da Tua igreja, que nós precisamos reconhecer a Tua graça e sermos gratos todos os dias, e através dessa gratidão, Pai, nós teremos gratidão para boas obras, nós seremos bons em boas obras, nós carecemos de boas obras, nós carecemos de crer em Ti e de operar coisas grandes nessa terra. Então vem, Senhor, vem com a Tua palavra sobre os nossos corações, vem com a Tua promessa sobre os nossos corações, e que a Tua graça, Pai, seja entendida, seja compreendida por cada um aqui. Não saiamos, Pai, como entramos, mas saiamos diferentes, gratos, agradecidos, poderosos em palavra, poderosos no caminhar nessa terra, para caminharmos altivos diante dos homens maus dessa terra, mas de joelhos diante do único que é Rei e Senhor sobre todas as coisas. A Ti, Senhor, Jesus Cristo, toda a honra e glória nós Te damos e Te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Espera aí que o pastor vai falar. Pais e irmãos, só para não esquecer, sábado não deixe de vir, tá bom? Venha estar conosco. Agora na saída ali, ó, tem algumas as panquecas que foram feitas lá. Todo esse investimento, meu irmão, tudo que está sendo vendido, as camisetas que tinha a marca, o logo da Koinonia, todas elas estão sendo vendidas a R$10 cada uma. Onde você compra uma camiseta por 10 conto, entendeu? Camiseta boa, de tecido bom. Todas estão lá, tem todos os tamanhos, passa lá, compra uma, apresentei alguém, dá para alguém, ok? Compra as panquecas lá, é R$10 a bandejinha, não é isso, gente? R$10 a bandejinha, já está com fome, em vez de você passar e comer uma pizza por aí, que é 30 conto, leva 3 bandejas de panqueca, entendeu? Já vai para casa, já leva a comida, a mulher não vai nem precisar fazer, chega em casa, mulher, cadê a comida? Chega lá e fala assim, querida, olha, eu trouxe para a gente jantar, entendeu? Passa lá então no nome de Jesus, amém? É isso aí, vai na paz, vai com Deus, vai com Jesus, e sábado estaremos aí, domingo de manhã estaremos aí, domingo à noite estaremos aí, se Jesus não voltar, amém.